Oi, pessoal, estamos aqui hoje com mais um episódio do Pode Deslacrar, bem especial. Nós estamos com uma convidada que é a Vanessa Verzola Zambon. Ela é casada há 14 anos, mãe de 2 filhas, é psicóloga há 15 anos com pós-graduação em gestão de pessoas e especialização em terapia familiar sistêmica. Ela já atuou ao longo da carreira dela em diferentes contextos, como empresas, RH, escola e sistema prisional masculino. Hoje ela se dedica exclusivamente à clínica, atendendo pacientes adolescentes e adultos. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder estar aqui, contribuir também, né, com vocês aí, falando de um tema tão importante, né, nos dias atuais. Sim, hoje nós vamos falar sobre aborto, né? E você vai compartilhar um pouquinho sua experiência com a temática, né? Então a gente começa te perguntando como que a sua formação em psicologia influencia a forma como você enxerga o início da vida e o tema do aborto. Na verdade, assim, eu acho que independente da minha formação, né, se eu fosse qualquer outra coisa, né, não psicóloga, a minha defesa seria pró-vida, né? Então, a psicologia, ela me ajuda a entender o sofrimento humano, né? Mas eu acho que os meus valores seriam de qualquer forma, independente da área que eu atuasse, né? Contra o aborto, né? A Sim. favor sempre a vida. Então, Então, muito é falado sobre a descriminalização do aborto, mas pouco é falado sobre as consequências emocionais nessas mulheres que o realizam, né? Então, eu gostaria de saber quais são, na sua experiência, as principais marcas emocionais que o aborto pode deixar nas mulheres. sim, já atendi alguns casos, né? Até se couber aqui, eu quero dar o exemplo de um caso que eu atendi. Mas sempre vem muito arrependimento, sentimento de culpa, né? Um luto invisível, porque a pessoa vive aquele luto sozinha. E isso não é assim, eu fiz o aborto hoje, amanhã eu me arrependo, né? Ao longo dos anos, ao longo da vida, né? Às vezes está lá esquecido, quando a Sim. pessoa começa a se relacionar, vai casar, vai planejar ter um filho, aquilo vem à tona, né? E aquilo vem assim de uma forma devastadora, né? E como Aham. ninguém sabe, a pessoa fica sofrendo sozinha. Sim. Por isso que né, que eu chamo de luto invisível, né? Porque vamos supor, né? Eu estou grávida, eu falo para você, você é minha amiga, vamos lá, vamos fazer o aborto, tal, tá aqui o remédio, ó, é seguro, né? Eu vou lá, faço, né? Não tenho medo de Sim. não ter apoio, faço. A tua vida segue, de repente a gente não vai mais ter contato, É. mas a minha ficou, né? E eu vou Ficou conviver, marcada. ficou marcado, eu vou conviver aquilo, né? Por muito tempo, e aquilo pode Uhum. voltar depois de um tempo. Então, essa minha paciente em específico, ela é um caso que eu comecei a atender assim logo que eu me formei. Ela já era casada, já era mais velha, tinha filhos já adultos, um esposo super parceiro, e ela vinha com uma depressão, né, sendo acompanhada por psiquiatra, tomando remédio, e sempre muita tristeza, né? Muita Uhum. tristeza já no processo de terapia, a gente não via uma evolução, É. né? E numa dessas sessões eu perguntei para ela se existia algum segredo ou algum caso de abuso que ela tivesse sofrido na infância ou algo que ela nunca tivesse contado para ninguém. E daí neste dia, então, ela começa a chorar muito, e ela me conta que ela tinha realizado um aborto e que ela não achava justo, que ela não merecia aquela vida, né? Porque ela se arrependia muito, porque ela amava muito os filhos, e como que ela foi fazer aquilo naquele passado, né? Uhum. Então, mas foi um caso muito bacana, a gente conseguiu ressignificar, ela fez uma carta para aquele bebê, Uhum. né, que foi Sim. abortado, ela conseguiu contar para o marido, ela conseguiu se perdoar, o marido também perdoou ela. Uhum. Então, foi algo que a gente conseguiu, né, Ressignificar. ressignificar e Uhum. avançar. Mas pensem, né, muitas pessoas podem sofrer, né, podem ter esse luto invisível, e as pessoas têm medo de contar, E fica né, em tem medo do silêncio, né? julgamento e fica em Uhum. silêncio, né? Uhum. Então esse foi um caso assim que me marcou bastante, foi bem no início da minha, logo depois que eu me formei, assim, Aham. e que foi a causa de um aborto, né? Olha o que pode acarretar. Anos depois, né, ela acabou Ela estava passando passando por por isso. esse sofrimento. Sim, e a gente estava comentando um pouquinho antes de começar que muitas meninas, às vezes, quando engravidam, estão numa situação de fragilidade emocional
que não tem uma rede de apoio forte. Então, se alguém chega e oferece o que aparentemente parece ser o caminho mais fácil, às vezes elas tomam essa atitude por não estarem totalmente conscientes do que estão fazendo e podem acarretar no arrependimento pro resto da vida, né? Exatamente. E às vezes, dependendo, né, do namorado, do marido, não, vamos lá, eu vou contigo, não quero esse filho, Uhum. né? Ou o medo dos pais, da reação dos pais, de não ter um apoio, né? Às vezes nem saber qual que vai ser a reação deles, né? Mas já acaba fazendo Sim. por medo do que Do pode que pode. acontecer, Uhum. né? E não são todos, às vezes também se o marido não, a gente vai ter, né? A gente vai dar continuidade, a gente vai nosso filho, Sim. né? Foi uma noite, mas eu vou assumir, Uhum. né? Então muitas vezes ela precisa do que, olha, vai dar certo, Uhum. né? Você é capaz, você vai conseguir, Sim. né? E Um simples apoio pode fazer a diferença, isso, exatamente, pode fazer. E daí outras possibilidades, né? Que a gente vai falar, né? Talvez em outras questões, a gente vai poder ter essa oportunidade de falar outras alternativas que é possível. Sim, né? exatamente. Né? Eu acho que isso tem a ver com a próxima pergunta, que é como acolher, do ponto de vista psicológico, uma mulher que está em conflito com a gravidez e cogita o aborto? Eu nunca tive um caso assim, tá? Uhum. Nunca apareceu no meu consultório alguém que estivesse grávida, né? E que falasse, olha, eu engravidei e eu quero abortar. Isso nunca aconteceu, né? Mas claro que sempre é o acolhimento, a escuta, né? A escuta sem julgamento, mas eu partiria do pressuposto que se ela buscou ajuda, ela está em dúvida, né? Sim. Senão ela já teria tomado a decisão, Sim. É verdade. né? Então assim, se ela foi lá, olha, Vanessa, eu vim te procurar porque eu tô grávida, nossa, porque a psicologia não dá resposta, ela não dá um gabarito, a resposta é do paciente, né? Ela dá um leque de possibilidades e o paciente vai escolher aquele que mais tem a ver com os valores dele, com a história, né, dele. Mas se ela procurou ajuda porque ela está em dúvida, né? Então talvez ela queira, né? Então eu acho que acolher e mostrar as possibilidades, né? Que possibilidades, né? O que dá? Como será que a tua família, né? A rede de apoio, né? Vamos contar para a família, né? Vamos ver como que a família vai receber, né? Vamos chamar esse namorado, né? E às vezes ela precisa só de você consegue, né? Você vai dar conta. Sim. E eu acho que às vezes elas não estão cientes de que existem possibilidades também. Porque é claro que é um choque, às vezes, se a gente estiver falando de uma adolescente, de uma jovem. É óbvio que existe um choque, um conflito de, puxa, tô grávida. Mas às vezes eu acho que é tão mais fácil chegar para essa adolescente, para essa abordagem de, olha, você tem essas opções. Vamos pensar juntas o que a gente pode fazer. Porque me parece que muitas vezes já é imposto para essas jovens o aborto. Você só tem essa escolha. E isso não é verdade, de fato, né? Sim, porque até, né, pode dar para adoção. Sim. Né? Tipo, isso não é errado. Né? Não é Com errado, certeza. né? Olha, né? Existe essa E possibilidade. poucas pessoas conhecem essa possibilidade, né? Acha que é ruim. Eu vou dar, mas você, entre dar e você tirar a vida, né? Vamos dar, então. Sim. Né? E às vezes é muito a questão do medo. Né? O medo do que os outros vão pensar. Eu acho que hoje já mudou um pouquinho. Acho que antigamente, na minha época, a gravidez na adolescência, né, era algo assim que os pais temiam, né? Existia muito medo, até antes mesmo, na época, acho que dos meus pais, era muito pior. Era algo assim, vergonha para a família. Né? Na minha também tinha isso, mas era um pouco menos. Né? Hoje, não. Hoje se tem o apoio, às vezes, da família, né? E às vezes eu vejo, conheço casos, assim, que engravidou na adolescência, né? E são a coisa mais maravilhosa que aconteceu na vida daquele vô e daquela avó. Sim. Né? Porque depois que nasce, que você vê aquela fofura, assim, o que aquilo pode trazer de significado, pode mudar aquela vida, até amadurecer aquela menina, né? Então, não é só... não é a única opção. Né? Então, a gente olhar para isso. Mas, claro, a psicologia não vai dar não vai vir com gabarito, né? Olha, não faça. Né? O psicólogo não pode fazer isso. Sim. Né? A psicologia vai trazer... Vai mostrar uns caminhos diferentes. O que ela está trazendo, qual que é a dúvida dela, qual que é o sofrimento dela, né? E daí, juntos, a gente, né, ela decidir escolher o melhor caminho que ela acha que
que vai ser o melhor, né? Sim. Até porque eu acho que também é pouco falado sobre como o aborto vai ser realizado. Às vezes, dependendo de quantos meses a menina está, a mulher está, ele já vai ser um parto, Uhum, É. né? Então, vai ser um parto e vai ter as mesmas consequências físicas e muito mais emocionais e psicológicas, né? Exatamente. Então, são coisas que não são abordadas, são temas que não são abordados na mídia, né? Parece que existe um slogan da facilidade. Quer tomar um remedinho, o Quer negócio tomar sai um pronto, remédio, né? aborta e pronto. Não vamos mais ter problemas. E é pouco falado sobre essa profundidade, né? Não, e também o que pode causar na saúde da mulher futuramente, né? Sim. Dependendo de quantas semanas, pode Aham. ter causar Complicações, né? complicações, né, na saúde da mulher. Sim. Então, né, onde está o cuidado com essa Aham. mulher, né, que tanto é prezado, a saúde da mulher, a mulher tem que ser cuidada, a Uhum. Porque eu mulher... acho que essa saúde emocional, ela não é Uhum. vista nesse sentido, né? Essa mulher, de como emocionalmente essa mulher vai ficar. Exatamente, né? Porque depois, fez, e daí, como eu falei, né? Tipo assim, fez a pessoa que fez, ou que vendeu o remédio, tipo assim, vendi, né? Mais uma, mas a Aham. pessoa que viveu aquilo, né? É ela- único, né? É único, né? E Uhum. claro, né? Vai depender de pessoa para pessoa, né? Cada um vai agir de Uhum. uma forma. Sim. E aqui pergunta também qual que é a alternativa real e prática ao aborto. Então, né? A gente pode rede de apoio, procurar rede de apoio, buscar dentro da família, né? Quem que pode apoiar. A possibilidade de adoção, né? Olha, posso, né? Vou levar a gestação até o fim e eu vou, né? Doar para adoção, né? Às vezes precisa só dessa frase, você dá conta, você consegue desmistificar esse medo. Né? Quem não tem medo? Né? Mesmo Sim. quando eu engravidei da minha primeira filha, mesmo sendo planejada, na hora que a gente recebe assim, Frio na barriga. dá aquele frio na barriga, minha vida vai mudar, como que vai ser? Eu vou conseguir dar conta. Quando você sai da maternidade, né, você olha, meu Deus, e agora? Né, como que vai ser minha vida? Né? Mas depois Sim. você, aos pouquinhos, você vai vendo assim que é a melhor coisa que acontece. Né? Assim, que não é tudo de ruim, que não tem parte ruim. Né? Eu acho que você pode se arrepender de não ter tido, mas nunca você vai se arrepender de ter tido. Nossa, é verdade. Eu acho que né, você pode chegar lá, eu não quero ter filhos, ok, chegar lá com 50 anos, me arrependo de não ter tido, né? Devia ter tido. Mas você ter e você dizer assim, nossa, me arrependi, acabei com a minha... Eu acho que isso Não cabe, não né? cabe. Não existe. Por mais, às vezes, cansativo que seja, né? Não cabe. Traz um propósito e um valor, né, pra vida. E esse amor compensa tudo, né? Que é um amor sem esperar nada em troca. É algo genuíno, assim. Sim, Então, o amor incondicional. incondicional. E como lidar com casos extremamente delicados, né? Como a gravidez por estupro, sem que isso anule a defesa da vida do feto. Então, eu nunca tive um caso desses também, né? Eu acho que já tive casos de pessoas que sofreram abuso, né? Que sofreram violência, mas nunca um caso com gravidez, né? Então, assim, é um processo muito doloroso, né? Tem que ter muito, muito, muito acolhimento, né? Aquela pessoa, de alguma forma, na terapia, a gente vai ter que revisitar aquele lugar de dor, de sofrimento, né? De algo que traz muitas coisas ruins, né, ao longo da vida daquela pessoa, né, baixa autoestima, dificuldade de se relacionar, né, e ao mesmo tempo tem uma outra vida ali independente, né. E nós também temos o CRP, né, e o CFP, e eles apoiam a descriminalização do aborto, né, até 12 semanas, né, eles apoiam essa descriminalização, né, a saúde da mulher, os direitos da mulher, reprodutivos da mulher, né? Então, assim, é uma linha muito tênue, né? Ali para atender esses casos que eu nunca tive, né? Mas que tem uma vida ali que é independente, né? Que eu acredito que é possível vivenciar o amor, transformar aquela dor em amor, né? Mas também tem a questão do código de ética profissional, né? Que eles têm essa questão que eles apoiam, né? Então, eu acho que o psicólogo fica
ali em Uhum. cima, fica ali, né? É um Tipo, impasse, né? né, Uhum. vive um impasse. Porque, como eu falei para vocês, não é a gente que decide nada, né? Sim. Sim. É o paciente. Se ele decidir o que diz lá o CFP e o CRP, ó, legal, né? Uhum. Agora, se ele decidir o contrário, Sim. Sim. né? Quem que vai acolher ele se ele decidir ao contrário, né? Se ele decidir o contrário, Uhum. né? Então, a gente acaba vivendo aí nesse impasse, até fazendo uma brincadeira, já que é em defesa da mulher, né? Ok, então vamos fazer um ultrassom e ver se é menino ou menina. Se é menina, a gente está defendendo a mulher. Temos 50%, a gente está resolvido. Sim, O que a gente sim. faz agora? Uhum. Né? Que pouco também é falado nisso, Que né? pouco também é falado nisso. E assim, né, esse discurso de defesa da mulher, ele cai por si só nas primeiras alternativas, né, que é possível. Né? Eu lembro que acho que a Campanholo, ela sugeriu que fosse feito um ultrassom para que a pessoa visse o bebê mexendo, Sim. o coração batendo, para, né, como que seria A não, reação. não, Uhum. não, E por que não, né? não. Uhum. Isso não É. não foi aceito, né? Uhum. Não, imagina, não. Então, né? Então, e já caiu por si só, então, que tem uma possibilidade ali, né? Mas Sim. e daí acaba me preocupa, né? De daqui a pouco isso ser usado como um método contraceptivo, Sim. Sim. né? Uhum. Engravidei, então vamos abortar. Uhum. Sim. Que de uma certa forma já é, né? Mesmo que existam debates sobre a legalização ou clínicas ilegais, enfim, mas a gente sabe que a realidade das mulheres em geral, das adolescentes, de uma certa forma é já um método contraceptivo, mesmo que por meios ilegais. Então, assim, é triste você não conseguir dar essa opção para uma mulher de vamos ver o teu bebê? Porque eu acho que a gente entra, que nem você falou, é um impasse. Ah, mas e se foi um caso de violência? Sim, ninguém tá diminuindo a dor dessa mulher. Eu acho que a gente entra no ponto de que as pessoas pensam que nós queremos impor isso e dizer: ei, você tem que ser pró-vida, você tem que agir dessa forma. Mas eu acho que é tão interessante a tua abordagem de dizer: o psicólogo tá ali para dar um leque para essa pessoa. A gente consegue fazer com que essa pessoa analise outras possibilidades. Exatamente. E é isso. Acho que é isso. É você sentar com essa pessoa, acolhê-la e dizer: eu tenho algumas coisas pra gente pensar juntos. Né? E assim, Bem claro que é um importante. caso muito difícil, Uhum. né? Eu acho que Sim. eu acho que é um dos mais delicados. Delicados, Mas né? eu estava lendo ontem até assim, se uma relação sexual foi consentida no início, né? E depois a mulher não consentiu mais, é estupro. Né? Então a gente também cai nesse, né? Nessa linha Nessa aí, linha, né? do que é, o que não é, né? Porque no começo eu quis, mas depois eu não quis mais, ele continuou, ele me forçou. Uhum. E aí? Né? Então. A sensação que a gente tem é que usam-se exceções para se determinar a regra, né? Então, se libera para... tem toda essa discussão para descriminalizar, usando esses casos sensacionalistas de meninas muito novas, esses casos terríveis que foram abusadas e que acabaram engravidando, mas não falam de muitos outros casos que viriam atrás e que não tem a ver com abuso, né? Então, é uma sensação que a mídia usa essa exceção para determinar a regra. Então, assim, como eu falei, né? Eu nunca tive, né, um caso assim, mas eu acho que é muito delicado. Né? Sim. É muito delicado. Uhum. E você acha que a sociedade atual está preparada para ouvir essas mulheres arrependidas e traumatizadas por um aborto? Então, vamos lá. Ó, eu acredito que a gente vive, que o Brasil é um país conservador. Né? Teve uma pesquisa que foi feita que 60% da população é contra o aborto. Porém, quem está nessas linhas de frente, né, na STF, CRP, CFP, defendem o aborto. Então, acaba sendo muito difícil,
Uhum. né? Porque mesmo que tenha essa população conservadora, Aham. né? Eles estão lá representando e Uhum. defendendo isso, né? Como esses dias que saiu que o STF gostaria de ver se os médicos que estavam fazendo a relação dos médicos que estavam fazendo o aborto legal. Nossa. Então assim, às vezes o médico não quer, mas daí o STF vem e não, eu quero ver aqui, né? Sim. E daí Cobrando. cobrando, né? Então hoje, infelizmente, é possível acolher, mas a Sim. gente acaba, quem está na linha de frente acaba tendo um pensamento contrário, né? Sim. E muito diferente, assim. Então é bem Fica um embate daí, fica né? um embate. Que não tá, essa maioria não está sendo representada, né? Exatamente, É. né? Que nem teve esses dias, né? Acho que daqui a pouco a gente vai poder falar, talvez, da Conanda, sim. né? Então, é uma minoria, né? Para quem foi lá, viu que era uma minoria, mas que está representando essas pessoas. Sim. Né? E essas pessoas, às vezes, veem como única alternativa. Sim. Né? Minha única alternativa é essa. Sim. Né? Então... nós vamos falar ainda também sobre a Conanda, porque é bem importante, que eu acho que entra em tudo isso que a gente está conversando sobre essa minoria que pensa assim e que muitas vezes impõe para a maioria, né? E eu sinto também que as pessoas estão começando a se mobilizar, as pessoas que são pró-vida, se mobilizar, se reunir, conversar sobre isso, não só estão indo lá falar que são a favor da vida, mas também estão se organizando em como acolher essas mulheres, quais são as alternativas. Isso é bem legal. E, na sua visão como mulher, o que torna a vida, mesmo em seus estágios mais iniciais, tão preciosa e digna de proteção? Ai, gente, até me emociona, assim. Sim. A vida é um milagre, né? Sim. A vida é um milagre. E acho que em 2 Timóteo, 1 Timóteo 2,5, 2,15, não lembro agora bem certo, ele fala, a mulher será salva pela maternidade. Então, eu acho que Deus nos deu esse dom de reproduzir, né, de dar vida, de trazer, né, esses seres maravilhosos que são as crianças, que são anjos, né? Então, eu acho, assim, que... não tem palavras para explicar esse dom, assim, de poder gerar, né? Eu acho que as minhas 2 gravidez, assim, nas 2 eu me sentia maravilhosamente bem, que delícia saber que tem né, que vai no ultrassom e vê um coraçãozinho batendo, é tudo tão mágico, né? Um serzinho, aí eu olho para elas hoje, assim, para mim a mais velha, assim, que está com quase 12, assim, gente, como que isso estava dentro de mim, né? Saiu de mim, então acho que a vida é um milagre, assim, um milagre de Deus, e eu acho que Deus faz tudo perfeito, maravilhoso, né? E não existe milagre mais lindo do que o dom da vida. Sim. Né? Então, para mim, enquanto mulher, é muita preciosidade. Sim. Né? Acho que também falando da Campanholo, né? Sou super fã. E ela mostrou esses dias uma bebezinha, né? Não sei se vocês acompanharam. Não mostrou o rostinho, né? Mas uma bebezinha que, né, estava prestes a ser abortada, tal. E o vereador, né, de uma cidadezinha chamou ela, pediu ajuda, tal. E conseguiram intervir, né? A bebezinha foi para adoção e ver aquele bebezinho lá no colo, né? Da família que acolheu, assim, de olhar, gente, olha só, né? Um ato Uma ali que ele fez. alternativa, Um né? ato ali que ele Trouxe fez, vida, né? né? Trouxe vida, né? E uma bebezinha, assim, não deu para ver o rostinho, mas assim, Ah, as perninhas, os bracinhos, assim, sim. fofo demais, né? Então, pensar, assim, que poderia ter tido um fim triste, como outras já tiveram, né? Então, E que fez uma família completa, e né? que fez uma família completa. Que veio para completar, talvez não a dessa genitora, mas de outras pessoas, né? Exatamente. Uma alternativa com um final tão feliz, né? Nossa, eu vi essa história. muito fofinha, Foi né? muito emocionante. Muito bonita mesmo. Porque a gente acredita na vida desde a sua concepção, né? Exatamente. Não, o feto, ele
se desenvolve porque ele é vivo. E não como pregam, né? O feto é só um feto. Ele não tem vida ainda. Se ele não tivesse vida, ele não estaria se desenvolvendo, né? E o coraçãozinho bate. Você O vê isso coraçãozinho na bate. 7ª, 8ª semana, você vai lá e você escuta, o coraçãozinho né? bate. Aquilo. Então, E é muito existe uma emocionante vida. ouvir o coraçãozinho bater pela primeira vez. Né? E pela segunda, quando você tem o segundo, também é emocionante. Porque é outra vida que é tá outra ali, vida né? que está se desenvolvendo, Então, né? a vida é maravilhosa, né? Sim. Eu acho que Deus é bom, né? O tempo todo Deus é bom. Ele nos deu esse dom, ele fez, né, o milagre da vida. E por que a gente vai, né, tirar, né? Então... E o que é vida flui, né? Igual o caso dessa menininha, né? Então, restaurou a vida dela, restaurou a vida de uma família. Quem ajudou, com certeza, fez a diferença. E a morte, ela traz, não só fisicamente, mas ela traz uma morte também emocional. Muitas vezes, uma morte em vida, né? Tudo que é sobre a morte vai ter suas consequências também, né? Não, você não vai conseguir transformar aquilo ali que é morte em vida. Exatamente. Então é muito precioso, assim, ouvir histórias como essa, né? Essa foi bem marcante. Bem marcante. Bem marcante, né? Nós também somos fãs da Ana Campanholo. Eu tive aqui, né? Palestra dela. A gente também. E aí a gente chegou, tava eu e meu esposo, daí a gente tinha descoberto 2 dias antes que estávamos grávidos. Aí a gente chegou para ela assinar nosso livro e a gente... a minha esposa tá grávida. Aí ela, ai, que bênção, isso é muito bom, parabéns. Acho que é isso, a vida é uma bênção. A vida é uma bênção. Né? Uma bênção. Muito legal. E como cultivar na sociedade e nas futuras gerações uma cultura que valorize a vida desde a concepção, mesmo diante de tantas pressões contrárias? Isso é como a gente falou, né? A população, ela é conservadora, né? Existe aí, a maioria é contra, mas quem está lá em cima, né, é a favor. Eu acho que vem muito de sempre mostrar o quanto a vida é valiosa, né? Do quanto a vida vale, vida de qualquer pessoa vale muito, né? Até quando tem caso de tentativa de suicídio, aquele caso, assim, quando eu tenho casos assim, são os casos que me deixam mais preocupadas, assim, né? Meu Deus, eu tenho que cuidar esse, eu tenho que zelar para que ele não faça nada contra a própria vida, né? Então, assim, e é de ensinar desde pequeno que a vida é sagrada, né? Que valores que a vida tem, olha como a sua vida, né, é boa, como é bom viver, né? Então, é de colocar esses valores, né? São sementinhas que são colocadas ali dia após dia, né? E esses movimentos, né? Ia ter lá um movimento da Conanda que eles iam definir. Não, gente, nós Pró-Vida foi, né? E conseguiu aí deixar, né? Por enquanto ainda não foi nada decidido, porque não é algo assim que se decide, né? Do dia para noite. Exatamente. Com rapidez, com rapidez, pressa, com pressa, como se fosse decidir assim, verde ou amarelo. Não é isso, né? Então, eu acho que é esse ensinamento, assim, né? Dia após dia, mas que é algo que é aos pouquinhos, né? É um trabalho de formiguinha, porque quem está lá, né? Quem está na linha de frente são as pessoas, né? Existem as pessoas que defendem. Né? Então, acaba entrando nesse embate aí, né? Sim. E falando sobre a Conanda, o que mais ou menos você pode compartilhar conosco que eles estão querendo aprovar? Olha, eu não tenho... o que eu soube, né, de conhecer... O que eu sei é que eles querem aprovar o aborto até o 9º mês de gestação, né, sem o consentimento dos pais. Né? Então, assim, são 2 coisas muito sérias. Até o 9º mês, a criança já está completamente formada, né? É, de fato, assassinar um bebê. Porque já está pronto. Com menos do que isso já está pronto. Né? Com 23 semanas, né? Eu conheço casos de 23 semanas que nasceram prematuro e que sobreviveram. Né? Opa, desculpa.
e sem sequelas, Sim. né? Então, imagina, né, até o 9º mês. E sem consentimento dos pais, Sim. né? Como assim? Uhum. Né? Então... É porque, acho que volta naquela situação, né? Usam alguns casos de pais negligentes e abusadores para se determinar uma regra geral, né? Então, nenhum adolescente vai precisar ter o consentimento dos pais, nenhuma adolescente, para realizar o aborto, né? Então, isso é algo bem sério, né? Sim. Então, o que eu sei, até onde eu sei, é isso que eles gostariam de aprovar. Né? Mas eu não tenho acompanhado muito de perto, assim, né? Eu sei que teve o movimento Pró-Vida, que foi lá, né? No dia que ia ter. Mas eu sei que a ideia deles é essa. Porque até então, né? O CFP, o CRP, é até 12ª semana de gestação. Né? Agora, até o 9º mês, já tá na Constituição, né? Que né? em caso de estupro, até a 12ª semana de gestação. pode realizar, né? Pode realizar, né? Mas agora até o 9º mês É uma discrepância muito é uma discrepância, grande. porque é um parto, né? É um parto. Você abortar uma criança de 9 meses, né? É um parto. É um parto e, querendo ou não, é uma certa forma até de violência. Porque você vai ali colocar contra uma injeção o feto e contra a mulher. Contra a mulher, né? Então, né? Então defendem tanto, né? A saúde da mulher, o corpo da mulher, né? Essa mulher que tem que... né? E esses detalhes passam despercebidos, né? Então, Mas também tem um movimento, eu vejo assim, que a nossa responsabilidade também é eleger pessoas que representem aquilo que a gente acredita, né? Então, eu vi a sessão na Câmara, eu diria que a maioria dos vereadores que estavam ali eram pró-vida. Então, isso é legal também ver que as pessoas estão representadas, né? E eu acho que o povo tá aprendendo agora, né? A escolher, a votar, né? Qual é a importância, qual a função de cada um, quem que... A importância do vereador, né? Que às vezes a gente Isso, pensa, né? não, só quem eu voto para presidente é importante. Ou então... Ou o governador. né? Ou então, meu vizinho para vereador, o vizinho, ele é gente boa. Nossa, meu voto é pro vizinho. Isso. Né? E às vezes, mas quem é esse vizinho, né? Quais os propósitos que esse vizinho tem, né? Então, acho que as pessoas estão acordando agora, né? Para essa questão política. Com certeza. A gente é muito amiga da Tânia Guerreiro, que desenvolve um trabalho contra a pedofilia, né? E achei interessante que ela falou, gente, vocês podiam se unir à minha causa e me ajudar a cuidar de crianças que são abusadas, mas também trazer leis para que os abusadores sejam presos, para que os abusadores sejam punidos. Então, me ajudem na minha causa. Vocês estão aqui querendo levantar uma bandeira sobre o aborto, mas não estão preocupados com as crianças que diariamente são abusadas e com esses abusadores que diariamente estão soltos. Então, foi bem interessante assim acompanhar o discurso dela, porque ela está lidando com isso sempre. Então, ela tem propriedade para falar. E ela é totalmente a favor da vida e a favor de que essas pessoas sejam punidas. É muito pouco falado sobre a punição dos que abusam, dos que estupram e dos que são os algozes da situação, né? E aí o feto vai lá e paga o preço no meio dessa discussão, né? Que é a vida. E eu queria te pedir para deixar uma mensagem para as mulheres que às vezes podem estar passando por alguma dúvida, alguma crise no meio de uma gravidez surpresa, fora do que ela estava pensando ou planejando, que você possa falar com essas mulheres. Né, eu acho que a primeira coisa é pedir ajuda, né? Ver a possibilidade de outros caminhos, que existem muitos caminhos, né? E quando a gente está no momento, no túnel da escuridão, a gente não consegue enxergar, né? E existem vários caminhos, né? Muitos caminhos lindos, né? Que não a morte, que não o sofrimento, né? Então, acho que é isso. E tem uma frase que eu acho muito bacana, é que quem defende o aborto está vivo, né? É verdade. As pessoas que defendem o aborto estão vivas, né? Sim, elas tiveram a essa oportunidade, né? Essa chance. Então, assim, busquem ajuda profissional,
né? Busquem falar dos seus sentimentos, né? Buscar outros caminhos. Eu acho que a gente, no meio da dor, é que às vezes a gente consegue enxergar uma alternativa, né? No meio da dor a gente consegue enxergar assim que a gente consegue aprender, que a gente consegue, se chegou no fundo do túnel, né? Tá lá no fundo do poço, não do túnel do poço, o único que você pode fazer agora é pegar impulso para subir, né? Então usa desse impulso para subir, para fazer história, né? Para mostrar para que veio. Sim. Né? Então, eu acho que uma mensagem, assim, sempre busquem ajuda, né? Busquem ajuda profissional e até para olhar a sua história também, né? Porque na nossa história tem muito do que, né? Do que a gente vive, da gente se conhecer, da gente poder fazer diferente, né? Sim. Então, acho que é isso, assim. Legal. Legal, Vanessa. Muito obrigada. Eu quem por agradeço. você estar Fico muito aqui. feliz pela confiança. Foi muito bom abordar esse tema. Queremos abordar mais vezes. Sim, podemos, né, marcar. Sim, estarei à disposição. Foi muito gostoso. Muito obrigada. Tô me achando. Muito legal. Obrigada, Laura. Obrigada a você. Então é isso, pessoal. Vão lá, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando ouvir, refletir sobre essa questão da vida e que vocês continuem nos acompanhando. Tchau, gente. Tchau. Tchau.